Bom, eu inicio o bate-papo com o Otávio Moraes, que é presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e depois a gente segue conversando, interagindo com o Dr. Tiago Bonilha, e o Otávio sinta-se à vontade para interagir também. Assim como nossos ouvintes, pelo WhatsApp, pela timeline. Otávio, bom dia. Bom dia, Alberti. Prazer recebê-lo. E aproveito aqui para cumprimentá-lo, desejar um 2025 repleto de realizações e, desta maneira, a todos os colaboradores do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que têm esta missão, né, de cuidar da gente, de cuidar da saúde do povo. Um bom dia, Alberti. Um bom dia, Diego. Um bom dia, doutor Tiago, que nos acompanha hoje. Um bom dia especial aí a todos os ouvintes. E me associo a tuas palavras, Alberti, desejando aí a nossa equipe de colaboradores, mais de 400 colaboradores do nosso hospital, fora os médicos, fornecedores. Então, uma equipe muito grande, que a gente possa ter um 2025 de realizações, de sonhos, mas principalmente de capacidade, de excelência, de entrega no atendimento à nossa comunidade, à nossa população, e que a gente possa aí entregar muito este ano no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Bom, e sempre tem bastante trabalho, né, Otávio? Sempre tem bastante, porque é um hospital regional, né, Alberto? A gente sempre vem batendo nessa tecla. A gente tem o hospital como sede em Camaquã. Isso para nós é um patrimônio que a gente tem no nosso município. É um hospital do porte do Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã. Mas a gente tem uma abrangência muito grande, né? Nós temos hoje especialidades, e aí a gente sempre lembra aqui da oftalmo, que é uma especialidade nova, que a gente pega aí 19 municípios, a gente pega a Carbonífera e além da Costa Doce. Então a gente tem um alto fluxo de atendimento dentro do hospital, e ele não para, né? O hospital 24 horas, o fluxo é sempre acontecendo, não tem final de semana, não tem o feriado de Natal, não tem o Ano Novo, e aumenta, né? Tem por períodos, tem situações que aumentam num período, tem situações que aumentam em outro, né? Situações e demandas, e isso é importante. Periodicamente a gente está vindo, né, no espaço da rádio, colocar para a população como funciona, o que acontece, por que às vezes tem alguns atendimentos que são demorados, por que outros têm prioridades, né? Então acho que é importante a gente sempre estar esclarecendo isso para a população. Pois bem, eu adiantava antes aqui já nas manchetes a respeito, né, desse fluxo de atendimento, destacando a importância da comunidade buscar atendimento primário, né, nas UBSs, antes da emergência, né. Vamos falar um pouquinho desses protocolos para o pessoal poder entender um pouco mais. E já aproveito para desejar um bom dia ao doutor Tiago Bonilha. Bom dia, doutor. Bom dia, Alberto. Bom dia, Diego. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes, né? Realmente, quando a gente fala em saúde, né, ou na ausência de saúde, em doença, né, que a gente tem que a visão do prestador, do assistente e a do usuário, às vezes ela é muito divergente, né? Enquanto quem está doente procura e tem a ambição de resolver o seu problema, né, o gestor ou o prestador, o organizador de serviço de saúde, ele tem que ter a visão de que ele tem que atender a todos, né? Então, para poder atender a todos nas mais diferentes demandas, né, o sistema de saúde ele é estruturado em níveis de atenção. Então, se a gente colocar o nível primário, seria o atendimento básico, né? Seriam as consultas de rotina, seriam as doenças mais simples, menos complexas, as instabilizações agudas de doenças crônicas, né? E quando a gente fala assim para a visão do profissional de saúde, ela parece fácil, mas já a do usuário, de quem está doente, para ele é um pouquinho mais difícil de perceber isso aí, né? Tanto que boa parte da razão das pessoas procurarem direto a emergência, né, é fazer um pensamento simples de que assim, lá é a unidade mais bem estruturada, mais bem equipada, onde já tem mais recurso, então eu vou procurar aquele serviço, porque lá, se eu precisar um exame, um raio-x, uma medicação, um especialista, eu já vou ter isso aí
de bate-pronto, né? Só que a gente não pode esgotar esse serviço, a gente não pode esgotar esse setor com todos os atendimentos, né? Então, o ideal é que realmente a grande maioria dos primeiros atendimentos fosse buscada nas unidades básicas de saúde, E né? ocorre também que as pessoas elas têm uma dificuldade de alterar a cultura, né, que vem de longa data. Então, muitos se criaram sabendo que sentia algum sintoma que a mãe, que o pai levava ao pronto-socorro, É, né? Porém, com o passar do tempo, outras alternativas foram surgindo na cidade, felizmente, né? Mais Felizmente. alternativas, né? Como a gente falava aqui das unidades básicas de saúde, né? Que além de prestar um primeiro atendimento, tem a missão também de prevenir, né? Temos hoje a UPA, né? Que pode ajudar desafoga também, bastante, nos ajuda muito. né? Então, embora a gente tenha todos nós temos uma resistência a mudanças, não é, doutor? Seja ela em qualquer segmento, né? E também, por outro lado, nenhum usuário gosta de bater com o nariz na porta, né? Ah, De sim. chegar e não ser atendido, né? Ou de demorar para ser atendido, né? Porque se a gente não gosta de esperar na fila do supermercado, vai gostar de esperar com dor, né? No serviço de saúde. Só que a população tem que entender, né? Que ali na emergência, no hospital, a gente está de frente ou está, em geral, atendendo os casos mais complexos, mais graves, né? Então, muitas vezes o pessoal começa a reclamar, bah, mas faz um tempão que o médico não chama ninguém, tá parado, não tá andando a fila, né? É porque lá dentro não cabe mais ninguém, né? Ou porque lá dentro está sendo atendido algum caso muito grave, né? Os fluxos de regulação, que são, assim, a discussão de conduta, de remover, de transferência de pacientes, por exemplo, eles são extremamente demorados, né? O Estado todo vive uma crise de saúde, né? Os serviços de saúde se mostram sobrecarregados, de certa forma até insuficientes, né? Sobretudo os de alta complexidade. Então está cada vez mais difícil transferir paciente de alta complexidade. Os pacientes estão cada vez mais complexos. Os pacientes estão com múltiplas comorbidades, vivendo mais tempo, vivendo com condições mais graves, né? E isso tudo demanda tempo, demanda atenção, demanda recurso do sistema de saúde, né? Pois é, doutor. E tem métodos ali de classificação. É claro que isso aí não dá para dizer que é 100%. Daqui a pouco alguém chega com uma indisposição aparente e lá na frente, após exames, pode detectar uma doença mais séria. Isso, na realidade é justamente, né, a classificação de risco que a gente usa ali no hospital, ela nada mais é do que um sistema de priorização de atendimento, né? E embora seja feita por profissionais, ela não consegue, às vezes, ter a amplitude do caso. Não, nenhum sistema de classificação de risco, né, É. consegue dar com certeza, aliás, em saúde, né, a gente quase não trabalha com certeza, com 100%, com certeza é isso, com certeza é aquilo, né? Porque cada organismo, cada patologia em cada pessoa se manifesta de um jeito diferente. Então, o ideal é se as pessoas viessem com código de barra, a gente bipasse, isso é um infarto, isso é uma pneumonia, mas isso não existe, né? Então, assim, a mesma doença em dois organismos diferentes pode se manifestar, né? Então, ali é feita uma entrevista com um profissional de saúde, treinado. Um exemplo disso aí é a Covid, né? Alguns, né, acabavam sendo acometidos pela Covid e passava ali alguns dias, estavam bem. Outros precisavam ser entubados. Tinha gente que morreu e gente que nem soube que teve, né? Justamente, né, os assintomáticos. É. Né? Então, assim, a classificação de risco com uma base na entrevista, exame físico, sinais, né? A gente classifica o paciente pela prioridade de atendimento, ou seja, todos vão ser atendidos, todos precisam ser atendidos, né? Mas, assim, a gente vai priorizar aquele que tiver a história, o exame físico mais alterado e que denote mais gravidade. A gente vai classificar em emergente, urgente, pouco urgente ou não urgente. Né? O hospital adotava um protocolo, não sei se segue Isso com o segue, mesmo. segue. Protocolo de Manchester, Uhum. que assim, dos sistemas de classificação, é o mais eficaz. Não é 100%, nenhum é blindado. Né? Como eu disse, por exemplo, o paciente pode estar com uma gastroenterite, uma virose, e ele está mais sintomático do que o paciente que está com apendicite. Né? E o apendicite é uma doença mais grave do que uma gastroenterite. Né? E a gente não vai conseguir filtrar, só através de uma entrevista e aferindo os sinais, né? Chegar a um diagnóstico com isso aí. Né? Claro,
vai lá ver a saturação da pessoa, tu já tem uma boa ideia, né? Se tem uma ideia, frequência cardíaca, pressão, né? Saturação, né? Ou quando faz entrevista e o paciente diz, eu tô com uma dor no peito, eu já sou cardiopata, eu já tenho procedimento cardiológico. Por isso que é importante, né, também, se tem alguma coisa, já comentar, né? Já comentar. Mas a gente tenta, na medida do possível, diante das dificuldades, né? A gente também tem um fluxo, que na realidade a gente tem o fluxo da demanda, né? Que é quem chega ali, eu ia e a gente me tem o referir, fluxo do que chega de ambulância, né? Eu ia me referir a isso, né? Todos nós já passamos pelo pronto atendimento, né? Sim. E volta e meia, tu tá ali, tá aguardando, quando vê, chega uma ambulância com alguém acidentado, alguém que múltiplas vítimas, às vezes. Mas, Sabe, Roberto, assim, até para contribuir, deixar assim mais palpável a quem está nos ouvindo, falar das cores, né? Quando o Thiago falou dos protocolos de Manchester, que são aquelas cores que a gente vê na classificação depois da triagem, né? O azul, o verde, o amarelo, o vermelho. O hospital, por característica, a gente está lá para atender o que a gente chama o amarelo e o vermelho, que é a urgência e emergência. O que ocorre até é bem rotineiro ocorrer. Como a gente está lá para a urgência e emergência, que é o amarelo e o vermelho, e a gente pega a região toda, acontece que esse fluxo de urgência e emergência é muito alto. Então, a gente tria, né? Os profissionais triam o azul, que é vamos dizer, a cor urgente de entrada, o não urgente. E a gente tem lá a classificação, tem um banner exposto na nossa recepção, que o azul, a cor azul, os profissionais têm até 4 horas para atendimento, né? Cor azul, quem classificou na triagem como azul tem até 4 horas para atendimento. Só que o que ocorre? Essa semana até ocorreu, o pessoal até me mandou mensagem. Tinha um paciente que já estava ali há 3 horas e meia na azul, né? E entrou uma urgência e emergência, né? Entrou um acidente. Os profissionais, eles vão se focar em um acidente gravíssimo que entrou, e aquele paciente que estava ali com 3 horas e meia esperando o azul, os profissionais tiveram que se focar na demanda da urgência e emergência, e passou desse horário. Por isso que é importante a gente sempre vir explicar que essas classificações, principalmente a classificação quando dá o azul e o verde, se dirigir, né, a outras unidades. E eu acho que esse paradigma, acho que a população é importante a gente quebrar. Por quê, Alberto? Porque a gente precisa entender que hoje, graças a Deus, nós temos um sistema municipal muito amplo. Nós temos... Para a gente entender, doutor Tiago, por exemplo, quais os tipos mais frequentes de casos em que a pessoa é classificada no azul? São geralmente sintomas assim mais subjetivos, né? E que a pessoa geralmente está assim com receio de estar com uma coisa mais grave. Então, tontura, né? Uma dor abdominal de início recente, né? Picos de pressão, gastroenterite, vômito, diarreia, né? Crise de uma dor já conhecida, por exemplo, uma cólica biliar, né? E aí, claro, quando a gente fala em dor, né, é uma coisa que a gente não tem um dispositivo que mensure, que tenha como de medir aquela dor da pessoa. É subjetivo, né? Então, a dor é uma coisa de cada um, uma sensação de cada um, né? Mas o que a gente percebe é que a maioria das demandas azuis são condições já prévias, que instabilizaram. Então, que poderiam estar melhor acompanhadas, né? Ou que poderiam ser abordadas num sistema mais simples, né? Porque muitas vezes passa por tranquilizar a pessoa, por conversar, por examinar, por dizer, olha, essa tua dor, esse desconforto que tu tem no peito não parece, não é um infarto, não é uma patologia cardíaca, né? Então, geralmente são essas situações. Bom, a primeira, então, a ficha de entrada ali, aqui a pessoa pode demandar de mais tempo, é azul, né? E a próxima? Verde. O que seria o verde? O verde se enquadraria assim uma cólica renal, né, uma dor muito forte, um paciente que está está com uma dor e já tem algum sinal vital alterado, um pico de pressão, né, uma criança com febre, uma criança que está febril no momento da consulta, da triagem, né, paciente que já tem um histórico prévio, por exemplo, de alguma doença mais séria e que está se sentindo diferente, né? Sim. São coisas muito subjetivas, não teriam assim
exemplos mais práticos, assim. Qual seria a próxima cor? Amarela. Amarelo. Amarela a gente já está numa situação mais evidente, né? Um trauma, um machucado, alguém que chegou imobilizado, que chegou com um ferimento evidente, né? Um corte mais profundo, um sangramento ativo. Um paciente com uma dor torácica muito típica, sudorético, já com sinais de que aquela dor pode ser metizar um infarto, né? Paciente que já tem um sinal vital muito alterado, uma crise hipertensiva, um pico de pressão muito elevado, um rebaixamento do nível de consciência, são situações mais assim que a gente bater o olho a gente identifica que aquilo ali é uma situação mais grave, né? Sim. E depois? Depois o vermelho, né? Que aí já são situações emergentes, são pacientes que geralmente chegam trazidos pelo serviço de socorro, né? Ambulância, SAMU, né? Às vezes pelo pessoal da casa, né? Mas que aí a pessoa já chega geralmente ou inconsciente, né? Ou com sinal vital muito alterado, né? A pessoa que não consegue, ela não consegue, por exemplo, relatar o que ela está sentindo, ela está com esse nível de consciência alterado, né? Ou, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, né? Situações em que, por exemplo, dependendo do local que a pessoa está machucada, eu sei que pode ter um órgão vital ali machucado e que eu tenho que tomar uma conduta imediata, senão aquela paciente corre risco de morrer. É bom a gente falar das cores e trazer alguns exemplos. Eu tenho certeza que são muitos outros casos que poderiam ser citados, mas dá para exemplificar, né? Sim, fica melhor. E aí, doutor, nesses casos, os mais leves, né? Digamos, como o senhor falou ali, da cor inicial, que seria o azul. O azul, né? O mais indicado, então, seria a pessoa, no horário comercial, ir ao médico ou procurar uma UBS, né? Exatamente, né? A gente vive até, eu estava comentando com o Otávio agora há pouco, uma particularidade da época agora, né? Natal, Ano Novo, período de muito comum ter recesso, né? Os serviços de saúde, os profissionais de saúde, os médicos de clínica particulares, né? Muitos deles tiram férias, né? Dependendo do dia e do regime da convenção pública, também algumas unidades fecham, né? E isso acaba que sobrecarrega nosso setor, né? Porque às vezes a pessoa que justamente tem o costume de procurar outras unidades se vê acuado e encontra a única porta aberta, a UPA ou o hospital, né? Então é uma coisa da época. Agora a gente enfrenta um período de alta procura, justamente de pessoas que nem procuraram, nem estariam ali se tivessem encontrado outro lugar para consultar. Mas a gente e o usuário também não tem muito como atuar nisso aí, né? Se faz necessário acabar procurando o hospital. Pois é. Agora, é comum também, não que seja tão comum, mas ocorre, de pessoas que aparentemente não estão num estado grave e daqui a pouco... O que pode ser feito? Eu sei que os profissionais, pela sua experiência, como o senhor citou agora há pouco, só de olhar a gente já sabe. Mas, às vezes, no olhar a gente se engana. Não, a gente... o procedimento de triagem, ele é E falho, quando, né? o senhor falou de situações mais graves, que é mais fácil de detectar. Mais evidentes, né? O que acontece, assim, por exemplo, o paciente que foi triado como azul, né? E se ele, enquanto aguardando, ele piora, ele pode ser retriado, reclassificado, né? Aquele carimbo de classificação de risco, ele não é uma coisa definitiva, né? E muitas vezes tem que ser revisto, né? Então é comum do paciente que está triado como azul, passa mal, tem um episódio, tem uma síncope, tem um desmaio, uma estabilização, acaba sendo admitido, acaba sendo reclassificado ou acaba sendo priorizado o atendimento, né? É uma situação muito dinâmica, né? Já é comum, por exemplo, chegar paciente infartado e ficar sentado quieto ali, ou ele é mais envergonhado, ou ele está com uma dor menor, e inclusive isso aí às vezes o próprio paciente se surpreende, né? Porque ele chegou bem, né? E lá dentro se identificou que a situação dele não era tão branda assim, né? Como eu disse, o mecanismo é falho, ele não tem um sistema, a gente não tem um sistema 100%, a gente não tem um sistema de classificação de risco que seja altamente eficiente, né? O ideal é que todos os serviços de saúde, todas as portas de entrada e de emergência, elas fossem maximizadas, ou seja, elas pudessem atender o maior número de pessoas simultaneamente, né? Só que isso
passa por investimento, passa por ampliação de serviço, passa por custo, passa por uma série de situações, né? Realmente, o lugar que mais vai conseguir abordar e resolver qualquer situação de saúde vai ser o que tiver o melhor recurso, maior capacidade técnica de atendimento, né?